você consegue separar, né, o sentimento da comida, você passa a agir com a comida de uma maneira muito mais natural, muito mais normal, sem sacrifícios. Assim, dieta engorda, só gordo faz dieta. Você nunca vê um magro fazendo dieta. E eu preciso entender ali, no fundo, qual que é, né, a minha relação emocional com a comida. O que essa comida representa, o que esse peso representa para mim, né? No hipnose a gente vai descobrir muito a causa, né? Então, assim, o que fez eu criar esse peso ou essa relação mais conturbada com a comida. E se você é uma pessoa que ela realmente é magra, né, que não se preocupa com dieta, se ela está satisfeita, ela vai deixar, independente de ser uma garfada, um pedacinho. Porque assim, eu já estou satisfeito, não tem por que colocar isso. Mas o pensamento do gordinho é tipo, mas é só um pedaço, né? Ah, mas já comi até agora, deixa eu terminar isso daqui. Tanta lavagem cerebral que foi feita na nossa cabeça sobre comida, né? Sobre a culpa de comer, aí isso engorda, que assim, a gente tem que ir desfazendo isso. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E para conversar com a Poliana Esteves, a Poliana é psicoterapeuta, é nutricionista, ela inventou um método, eu vou ler aqui para vocês o método, mas ela vai explicar melhor que eu, né? Eu só vou... Ele chama Neurofit. Neurofit, emagreça com o poder da mente. Eu quero ver se isso funciona, tá? Poliana Esteves, ela aqui, ó. Está acontecendo e como é que o poder da mente pode ajudar a gente. É por isso que eu convidei a Poliana para vir aqui, para ela explicar para a gente o que é isso, que método é esse, que dizem que ela emagreceu até a Adélia, é verdade? É verdade, tudo bem, querida? Prazer falar com você. Prazer falar com você, que bom. E como é que você conseguiu emagrecer essa moça? Você conhecia ela? Não, ela foi indicação de um professor meu, que é o Paul McKenna. Ela fez hipnose com ele para conseguir cantar no Oscar, né? Que ela estava tensa, com medo ali do palco. E aí depois ela amou o resultado e queria fazer para a questão do emagrecimento. E ele falou: tem uma aluna minha que tem um método especializado nisso. Ela faz constelação familiar, faz outras técnicas que eu não faço. E aí ele me indicou. E aí ela fez o processo comigo. Que barato, hein? Você não levou um susto, não? Nossa, e como? Quase morri infartada. Não é? Porque as pessoas tão famosas, a gente assim, não cai na sua acredita, vida né? de repente, não é? Exatamente, mas você acha que é mentira, você não acredita. E quando vê depois, quando cai a ficha, né? A gente fez o processo online, né? Mas era início da época da pandemia, enfim. Mas a primeira vez que eu vi que era ela realmente, eu falei, meu Deus, né? Que eu escutei aquela voz, assim, foi realmente um marco, assim, para mim, né? De onde você é, Poliana? Eu sou de São Lourenço, sul de Minas. Por isso o sotaque Olha, mais mineiro, mas você moro é aqui em São mineira. Eu Paulo. também sou mineira de Juiz de Fora, mas sou, na verdade, da Zona da Mata. Ah, Porque meus minha mãe era pais de são daí. Muriaé, meu pai era de Manhuaçu, e eu nasci em Juiz de Fora, e me criei lá, fiz faculdade, tudo. Então, eu sou da Zona da Mata de Minas. Ai, que Você é do legal. sul de Minas. Eu sou do sul de Minas, mas meu pai nasceu em Matias Barbosa, do lado de Juiz de Fora. Do lado de Juiz de Fora, olha que Tanto que ele barato. fez faculdade em Juiz de Fora, também é por Ah, ali. é? Na Federal eu também fiz. Que E o que ele legal. fez lá de Meu faculdade? pai fez direito, depois ele fez concurso e tornou juiz, mas ele fez direito. Olha que barato. Eu fiz comunicação lá, só saí de lá formada pela Federal. E lá E, é uma aliás, delícia, pela cidade, né? É muito tenho gostoso. muito orgulho de ter nascido lá e muito orgulho de ter feito a Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas, Poliana, me conta de você. Aí você mora em São Lourenço? Não, eu moro em São Paulo. Mudei para São Paulo para fazer faculdade de nutrição. Eu sou nutricionista também. Só que aí, durante a faculdade de nutrição, e depois eu tinha muita compulsão alimentar, eu tinha muito problema com peso. Então eu falava assim, meu Deus, eu sou uma fraude, né? Porque eu sei tudo, tenho várias formações, etc. E não consigo seguir uma dieta, não consigo fazer. Ou faço dieta certinho, quando vejo, eu tô comendo até o reboco da parede. Falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui largando a nutrição e fui indo para a área da terapia. Eu comecei primeiro com programação neurolinguística. Fiz o curso com Bandler, que é o criador da técnica, mas uma pessoa muito famosa nessa área é o Tony Robbins, né? Já deve ter ouvido falar dele. Já ouvi. E aí eu fui fazer curso com ele, para ser membro dele, e aí um dia conversando com ele, ele comenta num livro dele, né, que ele era muito acima do peso, e aí ele emagreceu, enfim, e eu fui perguntar para ele como, né? E ele falou assim, Poliana, a minha vida me dá prazer, eu não preciso da comida para isso. E ali foi um soco no estômago para mim, porque eu nunca tinha parado a pensar dessa maneira, né? Tipo, que emoção que eu tô jogando na comida, o que é que me faz comer.
E ele falou assim, eu vi você comendo hoje, você não tem prazer na comida. Eu falei pra ele, óbvio que eu tenho, tipo, comida é a melhor pessoa, né? Ele falou, o que que você comeu? E eu não lembrava. Ele falou assim, na rapidez que você come, você não sente gosto. Quem gosta de comer vai, tipo, apreciar, vai comer devagar, né? Então, assim, é outro comportamento. E eu, depois, num outro curso com outro professor, ele falou a seguinte frase, ele falou assim, dieta engorda, só gordo faz dieta, você nunca vê um magro fazendo dieta. E aquilo Verdade. me tocou, falei, gente, faz sentido. Ele falou, não vai. Aquelas pessoas que a gente fala, né, tipo, ah, magro de ruim, come de tudo e não engorda. Só que, obviamente, a pessoa não come de tudo numa quantidade absurda. Então, assim, é a mente magra, né? É não descontar realmente ali a emoção na comida. E aí eu comecei, cada curso que eu fazia, eu falei, deixa eu ver se isso aqui vai para a parte de emagrecimento, para compulsão. E eu comecei a ver muita diferença em mim. Quando eu comecei a ver a diferença em mim, que eu vi que eu estava livre da compulsão, enfim, aí eu quis criar o Neurofit para que outras pessoas pudessem também ter acesso e se libertar do que para mim era uma prisão absurda, que eu falo que a comida me dominava, porque aquilo nem se mexia e me dominava, né? Então foi aí que tudo Que começou. loucura isso, porque meu filho debocha de mim dizendo isso. Você entrevista todo mundo, você sabe tudo sobre nutrição e vive acima do peso. Eu não consigo, ele não consegue entender isso. Eu também não, entendeu? Sim. É porque é algo Eu emocional, quero né? entender, eu quero É algo entender mais isso. profundo, assim. Quando eu fui entender sobre a mente, né, a maioria das minhas formações são todas baseadas na terapia do inconsciente. E o nosso inconsciente é 95%, né? O nosso consciente é 5% só. Então, por mais que eu saiba conscientemente o que eu tenho que fazer, por mais que eu saiba conscientemente qual alimento que é bom, qual que não é, de atividade física, etc., é 95% que está dominando, né? Então, eu preciso entender ali, no fundo, qual que é, né, a minha relação emocional com a comida. O que que essa comida representa, o que que esse peso representa para mim, né? E aí, quando eu entendo a causa, eu consigo eliminar isso. Então, eu preciso ir na causa. O peso, a compulsão, ele é só consequência de alguma coisa, né? Ele é a ponta do iceberg. Então, eu preciso conseguir entender da onde vem isso, e aí eu consigo eliminar isso, e eu consigo ter esses comportamentos de uma forma tranquila, né? De uma forma natural, e não essa coisa forçada de, eu não posso, eu queria, essa tensão que a gente fica, aquela briga com a comida. E como é que você descobriu isso tudo? Foi com a constelação familiar? Foi com os próprios professores? Como é que você chegou? Você, na prática, chegou nisso? Sim, através de várias técnicas, né? A constelação é uma delas, mas a hipnose também, bastante da programação neurolinguística, até para mudança de comportamento. Porque, assim, com a hipnose a gente vai descobrir muito a causa, né? Então, assim, o que que fez eu criar esse peso ou essa relação mais conturbada com a comida? E aí a programação neurolinguística, ela vem também mudando os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Por que que acontece? Quando eu preciso daquele peso, eu preciso mudar meus comportamentos, né, inconscientemente, para que eu possa ter aquilo. Porque não vai ter uma pessoa acima do peso que ela não tenha compulsão, que ela ame atividade física. Não existe. Só que de tanto eu fazer aquele comportamento, se torna hábito. Então eu preciso ir mudando esses hábitos. E também entender ali os comportamentos que levam a pessoa a ter aquele peso. Por exemplo, pessoas que têm tendência, né, a estar acima do peso, pessoas têm muita dificuldade de falar não. Então, às vezes, o único momento que ela fala sim para ela é na comida. Né? São pessoas que geralmente são mais dependentes emocionais, querem mais reter as pessoas. Então, são determinados comportamentos que a gente vai trabalhando, entendendo também ali quais a pessoa tem e vai trabalhando para mudar isso. Então, tem psicologia positiva, tem o renascimento que eu trabalho. Né? Então, são várias técnicas para a gente ir ali entendendo para cada pessoa qual é a situação e os comportamentos ali que precisam ir sendo mudados. E você conseguiu controlar o seu peso com todas essas técnicas? Sim, eu emagreci mais de 20 quilos. E aí, sem fazer dieta, que na verdade é muito assim, de você voltar, eu falo a nossa origem. Né? Porque quando a gente nasce, se você for ver o bebê, a criança, ela come quando ela tem fome, né? Ela chora quando ela tem fome. E assim que ela está satisfeita, ela larga o peito, ela empurra o prato. A gente vai acostumando ao longo da vida a comer sem ter fome, já está satisfeito e continuar comendo. Né? Então, o que a gente faz é voltar ao nosso normal, que é para comer quando eu tenho fome, paro quando estou satisfeito. Então, nosso corpo ele vai conseguindo queimar aquele excesso de gordura, né? E você tem uma relação normal com a comida. Porque também a própria dieta que é imposto ao longo da nossa vida, né? Você não pode comer isso daqui engorda, tem que fazer dieta. Ela vai criando vários comportamentos que vão me fazendo também ter esse peso. Então, alguém vai fazer uma dieta, então deixa eu despedir.
Então, eu vou comer tudo que eu quero hoje para poder despedir. Ou fico esperando o dia do lixo, né? E come horrores naquele dia do lixo. Ou tem aquela questão também de, não posso deixar a comida no prato, sobrou, não, eu tenho que comer tudo. Mas é só mais uma garfada. Mas só sobrou isso daqui. Então, são pequenos comportamentos, mas que a gente vai mudando e vai fazendo diferença. Porque se você é uma pessoa que ela realmente é magra, né, que não se preocupa com dieta, se ela está satisfeita, ela vai deixar, independente de ser uma garfada, um pedacinho. Porque assim, eu já estou satisfeita, não tem por que colocar isso. Mas o pensamento do gordinho é tipo, mas é só um pedaço, né? Mas já comi até agora, deixa eu terminar isso daqui. Né? Então são esses detalhezinhos também que a gente vai arrumando que fazem diferença. Exatamente assim mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Mas o interessante da história, porque a gente lê, por exemplo, eu já li todos os livros que você pode imaginar sobre esse emagrecimento. Por que os franceses, as francesas não engordam? Né? Sobretudo, houve uma época, você é jovem, talvez você não tenha visto na época esse livro. Esse livro causou um grande sucesso. Depois tem todas aquelas dietas, Salt Beach, e come só proteína, e come só abacaxi um dia, só não sei o que o outro. Eu já fiz todas. Sim. Então, eu sei realmente todas. Eu sei tudo como é que elas funcionam e não consigo fazer nenhuma, entendeu? Sim. E também, claro, que eu acho que eu não como quase nada. Entendeu? Sim, sim. Porque a gente bleva também, né? Também tem isso, gordo É mente, verdade. né? Gordo É mente. verdade. Mas o que acontece também é que tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada funciona. Eu falo, você não fez de tudo, você fez a mesma coisa de várias maneiras, que é restrição alimentar. Né? Todas essas dietas se baseiam em restrição alimentar. Se você coloca um balão, é restrição alimentar, porque você vai comer menos. Se você faz uma bariátrica, é restrição alimentar, porque você vai comer menos. Isso já é comprovado cientificamente que não funciona. Muito pelo contrário, sempre que você passa por uma restrição, você vai ter uma compulsão depois, né? Você vai ficar mais compulsivo, assim como vai mexer no seu metabolismo também. Então, por isso que a gente precisa ir mais ali a fundo, né? Esse final de semana eu estava dando um curso e tinha uma moça com questão do peso, a gente foi investigar o que era. E para ela, por exemplo, ela viu que a questão era comida. Como o pai dela não sabia falar eu te amo, ou demonstrar, né, com coisas físicas, eu te amo, a linguagem de amor dele, digamos assim, era comida. Então, é comprar comida. Comprei aquele negócio que você gosta de comer. Eu fiz tal coisa que você gosta. Então, para ela, a comida representava amor. Então, sempre que ela precisava de amor, ela buscava comida. Ou ela não conseguia, falava pro pai dela, não, pai, mas eu não quero. Ou, tipo, não, pai, eu tô satisfeita. Porque senão, tipo, eu tô rejeitando o amor do meu pai. Então, quando a gente consegue entender e consegue ressignificar isso, consegue inverter isso, você consegue separar, né, os sentimentos da comida, você passa a agir com a comida de uma maneira muito mais natural, muito mais normal, sem sacrifícios. E como é que você chegou nessa conclusão? Como é que você atende uma pessoa? Você atende online e você vai conversando com a pessoa, usando toda a sua técnica de psicanálise? Isso, atendo online ou presencial, né? E aí a gente vai, através de várias técnicas, como a hipnose ou, né, progresso neurolinguístico, enfim, a gente vai descobrir justamente qual é a causa desse problema, né? Então, assim, o que é que eu tenho ali com a comida, o que é que eu represento ali, mesma coisa a questão do peso, né? Do porquê que eu criei esse peso. Porque a gente precisa entender que por mais que a gente não goste do peso conscientemente, a nossa mente ela é muito sábia, não fica nada no nosso corpo se não tiver uma intenção positiva por trás, se não estiver fazendo bem. Então pode ser que em algum momento da minha vida, por algum motivo, minha mente entendeu que eu precisava desse peso. Ou para ser protegida, ou para me sentir acolhida, o que quer que seja. Então, ele vai manter isso por essa intenção positiva. Por mais que hoje na minha vida isso me prejudique, eu não gosto, etc. Então, eu preciso mostrar para ele que agora está tudo bem, que eu não preciso mais desse peso, que eu não preciso mais dessa proteção. Eu preciso ressignificar quando isso aconteceu, para que realmente eu possa me libertar e deixar esse peso ir. Como é que a constelação familiar pode ajudar? Eu não sei muito bem. Eu até já fiz uma entrevista ou outra sobre constelação, mas nunca ficou muito claro para mim
qual é o papel dela no crescimento da pessoa, ou Sim. no desenvolvimento, ou no abandono de hábitos ruins. Como é que A ela pode constelação atuar? familiar, ela é uma leitura do inconsciente. Então, a gente consegue acessar o inconsciente, né, seu e das pessoas envolvidas no seu campo, das questões. Eu costumo dizer que a constelação é como se você visse o filme da sua vida, só que é como se você fosse o diretor e você pode alterar, digamos assim, esse filme. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então, qual que é o objetivo da constelação? Por exemplo, eu vou constelar o peso de alguém. Então, eu vou colocar a pessoa e eu vou colocar alguém para representar o peso da pessoa. E aí eu vou ver, essa pessoa está se ligando, né? Tem toda uma explicação ali de física quântica, enfim, mas ela se liga ao seu campo mórfico, ela consegue acessar a sua energia, a sua frequência. O objetivo principal, primeiro, é ver o quê? Esse peso e essa pessoa, elas se aproximam, elas se afastam. Eu sinto que isso realmente pertence, né? Um sente que pertence ao outro, ou não, eu sinto que não pertence a essa pessoa. O que significa, às vezes, eu estou pegando isso por lealdade a alguém, por alguém. Depois eu te conto um exemplo do que seria essa lealdade aí a alguém. E aí depois eu vou colocar alguém para representar a causa. O que causou esse peso? E aí eu vou começar a investigar o que seria isso. Então, da onde que vem, o que, por que surgiu. Depois que eu senti, né, consegui achar a causa, eu vou fazer uma ressignificação e o objetivo da constelação é que no final da constelação, esse peso e a pessoa, como são coisas que a gente não quer perto, sintam-se completamente desligados. E tudo que acontece na constelação, eu costumo dizer para ficar mais didático, é como se tivesse um canudinho que fosse para a vida. Então, se foi resolvido na constelação, isso vai ser resolvido na vida. Então, uma maneira de eu acessar o inconsciente da pessoa de uma maneira mais profunda, entender mais profundamente ali a questão e ir até a resolução. Né? Então, eu consigo também ali, visualmente ver se foi resolvido, se não foi. A pessoa também que está sendo, né, representada, está sendo constelada, ela contém todos os sentimentos, tem todas as emoções, para a gente realmente conseguir resolver e ressignificar essa questão. E a constelação é feita, segundo me disseram, uma vez só. É tipo uma grande sessão de análise, mas é uma só. Não, pode ser feita mais vezes, né? Ela é uma das técnicas que a gente usa, mas geralmente quando você faz que ela consegue resolver ali aquela questão, não precisa mais ser feita para aquela mesma questão, né? A gente pode depois fazer constelação para uma outra questão. Geralmente a gente vai ali trabalhar o ponto principal, né, daquele problema, seja o peso, a compulsão, uma ansiedade, enfim, qualquer questão que seja, para a gente realmente resolver aquela questão ali. É realmente uma técnica bem forte, bem poderosa. Agora eu vou te fazer uma pergunta que vai parecer muito cretina, mas não é. É porque eu canso de ver mulheres lindas, magras, com corpo perfeito e tal, que dizem: ah, eu como de tudo, o que é absolutamente mentira. Eu já encontrei quem só coma beterraba ralada e rúcula, já encontrei quem não come nunca, dá uma mordida num brigadeiro, por exemplo, e dá o brigadeiro para alguém. Quer dizer, não consegue comer um brigadeiro inteiro. O brigadeiro que eu falo, brigadeiro docinho mesmo, entendeu? Não é um brigadeirão, entendeu? Então, tem gente que diz: ah, não, eu não faço dieta, imagina, eu como de tudo, mas nunca come. Ou às vezes come uma vez por dia, um pouquinho de nada, e porque comeu e engordou. É quase fatal, né? Na verdade, assim, o que acontece, tem muita gente que tem problema com a comida e que tem medo de comida. Eu já peguei muitas pessoas, já atendi blogueiras que falam: ah, eu como de tudo, tenho uma vida mega mentira, de usar droga, inclusive, para conseguir se manter, de coisas a ser bizarras, de ser alcoólatra, enfim. O que eu acho um grande desserviço, né? Você passar uma coisa e fazer outra. Mas o que acontece, assim, o que a gente precisa entender quando eu falo, por exemplo, você pode comer de tudo, você não vai comer grande quantidade, até porque você não vai aguentar mais, e muito menos o tempo todo, né? Então, assim, não é assim, eu como de tudo, então eu como uma feijoada a cada hora que eu vou comer, eu como um hambúrguer a cada hora que eu vou comer. Mas, eu vou te contar uma diferença minha, né? Eu falo que o Neurofit, eu falo que se ele me resolveu, ele resolve qualquer pessoa, porque eu era compulsiva extrema. Eu comia todo dia uma pizza inteira, grande, à noite. E era uma pizza que eu pedia, a ponto da mulher da pizzaria falar assim: você não enjoa, não? Porque eu pedia sempre o mesmo sabor. Ela era meia frango cheddar, meia banana. E era com leite condensado na banana, enfim. E eu comia todo dia uma pizza inteira. E isso me incomodava muito, porque eu não tinha controle, né? E aí tem até um fato que eu falo que é engraçado, que eu fui numa psicóloga na época e falei pra ela que ela tinha uma compulsão absurda. Tipo assim, eu tinha compulsão de comer coisa que eu não gostava. Eu lembro de eu comer bolo de fubá e falar assim: nossa, mas é ruim, né? Porque eu não gosto de bolo de fubá. E continuar comendo.
Sabe assim, de tá em algum lugar, ver uma coisa na mesa, a pessoa saiu, deixou um negócio na mesa, achei gostoso, eu ia pegar a comida da mesa ao lado. Era esse nível de compulsão que eu tinha, assim, era bem bizarro. E aí eu lembro que eu fui nessa psicóloga pela cara de uma compulsão, eu como todo dia uma pizza inteira, não sei o que e tal. E ela falou assim, o problema é você comer a pizza inteira, você tinha que comer só um pedaço. Foi pela jura, não tinha pensado nisso ainda. Falei, não, realmente agora você resolveu minha vida, né? Ainda falei pra ela assim, você tem compulsão? Ela falou, não. Eu falei, deixa eu te explicar. Sabe o Tais, aquele bichinho? Tais vem, Tais encarna em mim. Tais come tudo, Tais vai embora e eu fico com a culpa. Como é que a gente resolve? Então, qual que é a diferença? Hoje eu como de tudo, sim, mas quando eu vou comer uma pizza, eu não consigo mais comer uma pizza inteira. Então, assim, a diferença é que eu como a pizza, fico satisfeita no primeiro ou segundo pedaço, dependendo da fome, e deixo o resto. Então, eu não tenho mais aquele excesso, sabe assim? Se eu vou comer um Você hambúrguer, não hoje eu consigo... tem mais o apego, né? Exatamente. Eu lembro que às vezes eu ia, tipo, um restaurante que eu adoro, que é o Outback, e eu tinha que comer, tipo, a entrada, o prato principal, a sobremesa, saía passando mal, mas eu tinha que comer tudo. Hoje, quando eu vou, eu falo assim, eu já tô a fim de comer só a entrada. Ou às vezes eu falo, não vou comer tal coisa porque eu quero comer a sobremesa. Então você para de ser escravo da comida, né? Então, por exemplo, antes, se eu fosse comer brigadeiro, eu comeria uma panela de brigadeiro. Eu fazia uma panela de brigadeiro, sentava e comia sozinha. Hoje eu não consigo mais. E é engraçado, porque às vezes acontecem algumas coisas emocionais na minha vida, e eu falo assim, acho que um brigadeiro já aconteceu de eu fazer, comer e falar, não é isso. Então eu realmente não tenho mais aquela ligação emocional com a comida. Então é um comer de tudo, mas você não vai comer em grandes quantidades. Quem fala que come de tudo e não consegue comer, igual você falou assim, né? E finge que existe muito realmente, a pessoa ela tem um problema com a alimentação, porque ela tem culpa, ela tem medo, né? Ela acha que, tipo, nossa, eu mordi o brigadeiro, eu já vou engordar. E óbvio que não é assim, né? Mas é isso que eu falei, é tanta lavagem cerebral que foi feita na nossa cabeça sobre comida, né? Sobre a culpa de comer, aí isso engorda, que assim, a gente tem que ir desfazendo isso, porque foi muito desserviço, né? Eu falo, gente, olha, todo mundo aí que já fez dieta, tanto que emagreceu, tanto que voltou a engordar. Eu falo, anota quanto você já emagreceu e quanto já voltou a engordar, para você ver que isso não funciona. Não adianta você tentar a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Mas o principal, tá? Obviamente no controle que você passa a ter, né? De conseguir realmente comer pouco, de comer quando você tem fome. Porque se a gente reparar, você acorda e fala assim, café da manhã. Tem que tomar café da manhã. Você nem sabe se tá com fome, se você não tá. Aí a hora do almoço, o almoço tá pronto. O almoço tá pronto. Né? Ou quem trabalha, tipo, tá na hora do almoço, vamos almoçar. Você tá com fome? Então eu costumo dizer, a gente tem que pensar no nosso corpo como se fosse um carro. Você coloca gasolina quando o seu carro está na reserva e você para quando o tanque está cheio ou você vai estragar o seu carro, né? Porque vai derramar a gasolina. A gente é a mesma coisa, só quer dizer como se a gente tivesse com o tanque cheio, passasse assim, um posto de gasolina, deixa eu abastecer. Opa, outro posto de gasolina, deixa eu abastecer. Esse acúmulo é o que engorda, né? Esse acúmulo que é o que faz mal. Você acredita que existe alguém com metabolismo lento? Porque eu já vi gente magra não comer, né? Fingir que come. Eu tenho uma amiga que vai comer pizza domingo e ela enrola. É muito engraçado. Porque ela pega uma fatia de pizza e ela fica com um garfo assim, enrolando o queijo, sabe? Uhum. E até que todo mundo come 2 fatias, 3 fatias em volta dela e ela continua enrolando ali aquele garfo e tal. E você vê que, na verdade, ela não comeu. Mas, em compensação, eu estou falando numa mesa que é posta para a gente, né? Estamos lá Sim, sentados, sim. vários amigos, amigos de 40 anos, 30 anos. Aí a gente já sabe como é o mecanismo dela. Na hora que serve a sobremesa, ela levanta assim, frenética, entendeu? Sim. Ela guarda tudo que ela não consome o dia inteiro e vai direto no doce. E não engorda, quer dizer, não engorda porque ela toma sopa quase sempre, enfim, ela cuida Sim. para não engordar. Não é que ela coma de tudo, ela não come. Ela come Uhum. doce compulsivamente, sim, Sim. é verdade. Mas para isso ela restringe O várias outras coisas, né? resto, o Sim, sim. álcool, ela nunca passa de meia taça de vinho, sabe? Ou meia taça Aham. de champanhe. Ela Sim, sim. enrola, ela Aham. finge, sabe? Sim, A sim. pessoa que fica ali enrolando. É muito divertido ver. Mas na hora que serve a sobremesa, ela sai. É a única hora, eu acho que ela, sei lá, ela não é tão fina ainda, Aham. tão educada. Porque ela é a primeira a se servir, entendeu? Ela Sim, não sim. respeita regras, porque é o açúcar que é a compulsão dela. E eu já vi gente que não come nada e que permanece magra. Já vi gente que come, quando vai a uma feijoada, um prato de pedreiro, de estivador, e não Aham. engorda. Mas eu
acho que ela só deve comer naquele dia que ela vai numa feijoada. Porque ninguém Sim, vai numa sim. feijoada todo dia, né? É exatamente isso que eu falei. A Ninguém gente faz isso, né? chega uma hora que você nem aguenta comer também só besteira, Não, né? O não é corpo um pede, prato né? diário, né? Não é um prato diário Exatamente. comum. Tem gente que tem sim um metabolismo mais lento, mas são coisas que dá para mudar, né? Dá para você conseguir, com atividade física, com outras questões, melhorar o seu metabolismo, trabalhar os seus hormônios, até na questão mesmo emocional, dá para a gente ir trabalhando essa questão. E tem pessoas que realmente, assim, o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele funciona muito com correlação. Então, tem pessoas, por exemplo, que querem controlar muito a vida do outro, quer reter determinadas questões e não consegue, o nosso corpo começa a reter gordura. Então, tem gente que realmente tipo, não come tanto e acaba engordando por essa correlação que o inconsciente faz. Eu queria até te falar do caso que eu falei que era interessante de uma paciente, foi que ela fez bariátrica e ela não conseguiu emagrecer com a bariátrica, nada. E aí os médicos falaram, você está comendo escondido, porque não existe não se emagrecer com bariátrica, nem que seja um pouco, né? E aí colocaram ela no hospital, trancafiada, e ela não emagrecia. Falaram, estão trazendo comida escondido, colocaram câmera no quarto. E ela não emagrecia. Os médicos falaram, gente, realmente, assim, primeiro caso que eu vejo, nunca vi isso acontecer. E aí ela foi no meu consultório. E quando ela foi muito interessante. A primeira coisa que ela falou foi assim, se der certo, eu vou trazer a minha filha, porque minha filha é igual a mim. Ela tem super questão com peso, etc e tal. Tá, passou. Nas sessões, a gente investigando por que ela não conseguia emagrecer, né? Mesmo com bariátrica, enfim, veio a questão que o medo dela, que ela não emagrecia, era: e se eu emagrecer? E se der certo para mim na hora da minha filha não der certo para ela? E se eu ficar melhor que a minha filha? Então, ela achava que ela ficar melhor que a filha dela seria, sabe, tipo uma traição, seria um problema. Como é que eu vou estar bem e a minha filha não? Então, olha o poder da nossa mente. Nesse medo dela, ela bloqueou uma bariátrica. Porque ela ficou tomando só o líquido, depois só o pastoso, o tempo todo que ela ficou no hospital, tudo super controlado, e ela não emagreceu. Então tem muito realmente da nossa mente mandando no nosso corpo, né? Tanto que às vezes quando as pessoas falam, por exemplo, daquela hipnose de palco, eu falo, gente, é palhaçada, porque não precisaria de nada daquilo. Mas se você parar para analisar determinadas coisas, por exemplo, a pessoa come uma cebola achando que está comendo maçã. Tem coisas que é do nosso sistema nervoso autônomo, a gente não teria controle, né? Por exemplo, de você lacrimejar. Se você consegue controlar isso, e se a gente usar esse poder da nossa mente para o nosso bem? Né? Então, a gente tem um poder muito grande na nossa mente, inclusive de poder, dependendo do motivo pelo qual eu criei o peso, a compulsão, de eu alterar meu metabolismo, de eu alterar meus hormônios, né? De eu sabotar, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Eu conheço gente que engordou depois da cirurgia bariátrica, muito. Nossa, Não acontece muito. conheço quem não emagreceu, mas conheço quem já engordou. Também conheço quem ficou viciado. Eu tenho uma amiga, perdi uma amiga, que ficou alcoólatra, alcoólica, Não, né, que se acontece fala muito. hoje. Ela ficou alcoólica. Ela era uma pessoa que tomava um chopp normal, sabe? Saía Sim. para comer uma pizza, comia um pedaço de pizza, dois, tomava dois chopps. Era isso a vida dela, não era diferente. E era assim, ela trabalhava em jornalismo, trabalhava muito, então era uma vez por semana que ela saía, não era toda Uhum. hora. Só que quando ela fez a bariátrica, ela ficou seca de magra, mas ela ficou alcoólica realmente. E morreu Sim. disso, morreu de cirrose. É uma Olha que loucura tristeza. isso. Porque assim, né? É aquilo que eu te falei, a pessoa ela não foi na causa, né? Então ela tinha um vício. Quando ela não consegue mais ter um, aquilo vai para outro lugar. É tipo, eu falo, se você tem um vazamento na sua casa. Se você só tampa, ele vai achar outro lugar para poder sair, né? Se Uhum. você realmente não resolve o problema. Então tem muita gente que fica viciada no álcool, tem gente que vicia em sexo, tem gente que vai mudando, né? E a gente precisa lembrar que quando a gente nasce, o nosso estômago ele é pequeno. Nosso estômago é músculo e a gente vai comendo e você vai dilatando ele. Então, mesmo quando você faz uma bariátrica, que você coloca seu estômago pequeno, ele continua sendo músculo. Aos poucos, ele consegue também ir aumentando, né? Então, eu pego muitas pessoas também que vivem passar comigo, que fizeram bariátrica, emagreceram, depois engordaram de novo, porque não foi ali realmente na causa, né? Onde deveria. Então, isso vai voltar ou vai para alguma outra coisa. E como é que você trabalha? Você trabalha com sessão de análise uma vez por semana, igual psicanalista? Como é que você... Uma É, pessoa chega no seu consultório e está, sei lá, com 30 quilos a mais. Aí como é que você vai trabalhar isso? Ou 20 geralmente quilos? são sessões, uma vez por semana. Eu falo que o tratamento, assim, seja ele qual for, né, para ele ser eficiente, ele tem que ter 3 etapas. Primeiro, eu falo que a gente limpar o jardim, né? Então, você realmente descobrir a causa do problema e ressignificar, mandar isso embora. O segundo é você plantar o que você quer, então você colocar os novos comportamentos, etc. E o terceiro é você aprender a cultivar esse jardim, que é o quê? Como que eu posso ter controle das minhas emoções?
para que, independente do que aconteça na minha vida, isso não me afete mais fisicamente ou emocionalmente. Né? Porque tem pessoas que tá tudo bem, mas aí quando eu tive um problema no trabalho, eu fiquei ansiosa, acabo descontando a comida. Aí eu terminei o meu relacionamento, eu acabo descontando a comida. Então a gente tem que aprender a ter o controle das nossas emoções para que isso não nos afete. Né? Então são A sessões gente vai ter geralmente problema a semanais. vida inteira. Exatamente, exatamente. Então são sessões semanais. Geralmente eu faço 12 sessões, não tenho muita necessidade, às vezes, de mais do que isso, porque são sessões que a gente está indo direto no inconsciente, buscar realmente, né, as causas, os motivos e reverter, então é mais rápido. E sempre eu gosto de ensinar mesmo técnicas para os pacientes para que eles possam depois caminhar sozinhos, né? Porque eles possam se manter bem assim. E tem também uma versão que eu faço, às vezes, uma vez, duas vezes por ano, que eu faço isso em grupo. Né? E aí são meditações guiadas para grupo, as pessoas conseguirem acessar as coisas em grupo, treinamentos, trabalhos, eu faço também, sem além do individual, algumas vezes em grupo também. E com a Adele você trabalhou como? Em sessões individuais, claro, Sessões né? individuais, isso. Em Ela fez as 12 inglês? sessões em inglês. O maior desafio da vida, porque o inglês dela não é fácil, não. O inglês E o seu é muito britânico bom assim, a ponto de fazer terapia em inglês? porque todas as minhas formações foram lá fora, né? Então eu tive que ficar boa nisso, assim, porque todas as minhas formações foram lá fora, então eu tive que ficar boa. Mas o dela foi bastante desafio, porque ela fala mais rápido que eu. Só que ela fala um inglês britânico, muito difícil de entender. Outro dia eu até estava vendo um meme que o pessoal falava assim: ah, você acha que você fala inglês até você escutar a Adele falando. Porque é muito complicado o jeito que ela fala, mas deu tudo certo, graças a Deus, assim, E para ela emagreceu fazer. quanto? É público isso, esse dado? Eu acho que ela falou publicamente, mas foram uns 40 quilos É que ela muita emagreceu. coisa, né? Foi muito, foi muito. Foi uma diferença absurda, assim. Mas foi muito legal, porque ela conseguiu várias outras melhoras, assim, outras áreas na vida dela que foram muito bacanas, E assim, muito bacanas. você emagreceu muitos quilos? 20, E também 20 quilos, muita coisa usando em também. você essas técnicas? Usando em mim essas técnicas. Porque, assim, eu comia muito por emoção, né? Eu era aquela pessoa assim, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer, tô entediada, vou comer. Tudo pra mim se resumia em comida. Eu acho que você vai me entender. Família mineira mineira é programada pra comer, né, gente? Então, assim, Porque uma a das comida coisas, mineira é muito boa e porque né? a mesa é farta e porque a mesa se repete no café da manhã, no almoço, o lanche da tarde, o café da Exato. tarde. É uma coisa que não, sei lá, eu não tenho esse hábito, perdi ao longo da vida, mas na minha casa tinha, né, o Sim, hábito do café da tarde. E aí, exatamente. Minha hoje ainda casa tem vi até na hoje. internet uma maquininha. É claro que eu não comprei e nem vou comprar, mas eu adorei a maquininha. A maquininha é uma maquininha elétrica que faz bolinho de chuva. Ela dá, é igual uma pistola, Sei. a pessoa apertava e aquilo borbulhava. Né? Eu fiquei encantada com aquilo. E pensei, meu Deus, deve engordar uns Não 150 é? quilos uma ação dessa maquininha. Mas era engraçada, sabe como ela funciona? Então, essas coisas também estão no inconsciente da gente. A gente se Já encanta com remete as à coisas. infância, né? Já vai. A minha família tem até hoje o negócio do café da tarde, sempre era muito aquilo, todo mundo em volta da comida. Na casa da minha mãe em Minas tinha forno a lenha, então biscoito de nata, não sei o quê. Então a comida, para mim, ela vinha muito nesse lugar emocional, sabe? De tipo de família. Eu lembro que toda vez que eu ligava para Minas, né, que eu fui morar sozinha, e tava minha família toda reunida, eu procurava automaticamente a comida e eu não entendia, né, na época o porquê, mas era como se ali eu buscasse aquele sentimento, sabe, aquela coisa. Eu tive que aprender, por exemplo, que eu podia estar sentado na mesa, porque o mineiro está sentado na mesa com um monte de comida, né? Que eu podia estar sentado curtindo a presença dos outros, mas sem precisar estar comendo. Né? Porque você senta quando você belisca uma rosca aqui, aí você pega um pãozinho de queijo ali, quando você está comendo um queijo aqui, né? E está conversando, você nem percebe. Né? Então, assim, eu acho que essa questão, então eu mudei muito o meu hábito com a comida. Antes, por exemplo, se eu chegasse em casa, tivesse uma coisa gostosa, eu falava assim, nossa, que gostoso, eu vou comer. Hoje é assim, tipo, nossa, que gostoso, né? Amanhã, quando eu tiver fome, eu como. Sabe? Tipo, eu tinha um desespero, parecia que a comida ia acabar, parecia que o mundo ia acabar, tipo, preciso comer agora. Então, tipo, não, tá gostoso, depois se eu quiser eu como. Ou, tipo, se acabar, depois eu vou e compro e tá tudo certo. Né? Então, essa mudança, esse jeito que a gente muda o olhar para a comida, então fica mais fácil de você conseguir emagrecer, porque você não tem aquele acúmulo do comer por comer, né? Além de comer quando tem fome, o que mais que você considera decisivo nesse processo? Mastigar bem, não tomar água na refeição ou tomar água antes. Tem gente que diz que se tomar água antes da refeição, come menos.
Que macetes uns 5 macetes que você daria, além desse de só comer quando tem fome? O comer devagar, né? Isso é super importante. Então, assim, aquela coisa de você colocar na boca, deixa o garfo ali para depois você pegar de novo, para que o nosso cérebro possa entender a questão da saciedade, né? Da gente estar satisfeito. O líquido durante a refeição ele não é legal, porque você tá ali, o líquido ele dilui o ácido estomacal, então ele prejudica a digestão. Então, o ideal é não ter. E se for tomar só água antes mesmo, nada que precise ser digerido, nada que tenha açúcar, né? Outra coisa importante que a maioria das pessoas não fazem: come o que você quer comer, não o que você acha que deve comer. Porque qual que é o problema? Às vezes você quer comer uma coisa, você fala assim, isso é calórico, né? Vou pegar uma maçã. Aí você pegou a maçã, quando está na laranja, quando está beliscando, até você chegar no negócio, já come direto o que você quer. Né? Então, assim, escuta o nosso corpo também é sábio. Só que a gente tem mania de, tipo assim, mas banana é calórico, né? Ou tipo, nossa, mas essa lasanha. Não, come o que você quer, né? Não o que você acha que tem que comer. E começar a prestar atenção também, mas nessa questão, tipo, é uma ansiedade, não é outra coisa, deixa a comida no prato. Vamos liberar dessa questão, né? Do clube do prato limpo que eu falo, que é aquela neura que da nossa Essas duas época. coisas eu quero falar com você. Pode Essa falar. coisa de não deixar a comida no prato é uma coisa da minha infância, assim. Parece que eu estou escutando a minha mãe falando. Não pode, tem tanta gente passando fome no mundo, como é que você vai deixar a comida no prato? Exatamente. Não é uma coisa que acompanha você para o resto da vida, né? Sim, não, fica aqui, né? A voz está aqui. A Minha mãe tinha voz muito fica isso. ali, e a Eu comida falo, no prato, e você não quer comer mais, mas você fala, mas eu não posso deixar a comida no prato. E não tem sim, ninguém falando para você não deixar a comida no prato. No meu caso, por exemplo, né? Na minha idade, não sim, tem mais mãe para dizer isso. E, mas entendeu? E eu continuo continua, né? com essa agonia, né? Não vou deixar a comida no prato. E E essa o que eu coisa de comer falo, a maçã, eu me lembro muito disso. Eu com uma fome horrorosa, eles comem uma maçã. Médicos diziam isso sim, desde a minha adolescência. Mas você come a maçã te dá mais fome, eu acho. dá. Não sei se porque você não quer comer a maçã e come obrigado, não sei se maçã abre o apetite, eu não sei que diabo que é, mas que maçã não resolve, não resolve. É melhor comer Não uma banana. resolve. E aí você sai comendo tudo para parar naquilo que você já ia comer, então você podia ter economizado várias calorias e ido direto naquilo que você queria comer, né? Então, assim, escutar o nosso corpo. E essa questão do prato, minha mãe falava muito, né? Eu falei que a primeira vez que eu deixei comida no prato, eu imaginava um monte de gente morta. Falava, ai meu Deus, matei quantos aqui, né? Porque era isso, tiver tanta gente passando fome. E eu falei, a gente precisa raciocinar o seguinte: se eu não como, né, se eu como aquilo para não sobrar, não tá indo para quem tá passando fome. Se eu não como, também não tá indo para quem tá passando fome. Né? Então, assim, e outra coisa, que eu não sei se tinha isso na sua casa, na minha casa tinha muito isso. Sobrou um pouquinho de comida ou alguma coisa, eu falo assim, come aqui logo para poder lavar a vasilha. Sabe assim, come aqui para poder lavar a vasilha. Ou come para não jogar no lixo. Eu falo, gente, eu tô pior que o lixo, então, né? Porque não pode ir pro lixo, mas para mim pode, então eu tô pior que o lixo. É muito isso mesmo, você tem toda a razão. Então a gente precisa parar para raciocinar, porque são coisas que vão sendo passadas, né, de geração em geração, são padrões mesmo, mas tipo assim, mas espera aí, faz sentido, tá? Se eu comer, a pessoa vai continuar com fome, eu não tô falando para ter desperdício, né? Até porque a gente vai depois Claro. adaptando e você vai aprendendo a colocar menos, vai comendo menos. Se for num restaurante, você pode pedir para embrulhar, para você levar, mas você comer aquilo obrigado. Você pode dividir o prato fome, no restaurante com uma amiga, exatamente. também é possível, né? Exatamente. Dependendo do restaurante. Tem restaurantes que não deixam dividir, mas 90% deles deixam, né? Sim. Você pode dividir, pode pedir meia porção, você pode fazer um monte de coisa que o gordo não faz. Exatamente. Não é? Exatamente. Não, já que Por eu vou isso que a gente jantar precisa fora. mudar a mentalidade Não, ali, né? a lógica de gordo é muito doida, que assim, já que eu vou comer fora, então eu vou comer a entrada, o prato principal e a sobremesa. Eu, antigamente, quando eu fumava, eu nunca comia sobremesa. Nunca. Eu não me lembro de nenhum restaurante que eu gostava da sobremesa. Hoje em dia, que eu não fumo mais, eu gosto do doce. Eu preciso do doce, eu tenho vontade, desejo. Eu transferi, eu acho, né, a coisa do cigarro para o açúcar. E também tirar o cigarro traz mais o paladar de volta, né? Você sente mais o sabor Eu das não coisas, senti né? assim o paladar em si, não, mas o prazer do doce que eu não tinha antes, eu passei a ter. E é Uhum. perigoso isso, né? Sim. Agora, tem gordo diferente. Eu tive uma amiga gorda, muito engraçada, porque ela comia de madrugada. E eu tenho uma amiga magérrima que come de madrugada. E ela toma remédio para dormir. E aí, quando ela acorda de manhã, olha que hilário.
ela descobre assim, um monte de papel de chocolate, ou então um saco de biscoito e resto de biscoito na mesinha do quarto. Ela tem uma mesinha no quarto. Então ela levanta, come e dorme ainda sob o efeito do remédio. Olha que louco. Tem um remédio que deve ser feito doido mesmo, que o pessoal Pois faz umas é, coisas malucas na mas madrugada. eu nunca comi de madrugada. Eu nunca saltei a geladeira, entendeu? E continuo gorda. Vamos trabalhar isso aí, vamos descobrir o porquê e Eu reverter isso quero daí. descobrir, eu estou muito interessada em descobrir o que é. Vamos Porque descobrir. até por uma questão, sei lá, de descoberta mesmo, né? De Sim, sim. crescimento individual. Falar, mas onde é que pegou, né? Eu sei quando é que eu comecei a engordar. Data, certo, o fato, isso eu sei. Eu já Aham. pensei sobre isso exaustivamente e cheguei a uma coisa bem objetiva. Quer dizer, não sei o dia, a hora, mas sei a fase do ano, a idade que eu Uhum. estava e o fato que gerou essa minha vocação para comer, né? Sim. Eu sei isso, mas eu não sei o desenvolvimento disso, né? Eu já fiz tanta dieta, já tomei tanto remédio, porque na minha geração, agora não, agora os médicos não dão remédio para emagrecer, você só toma remédio para emagrecer se você fizer essa opção, entendeu? Mas na minha juventude, quando eu era jovem, eu me lembro que o médico com 11 anos e meio, 12 anos, ele me receitou Hipofagin, que era um Era um remédio absurdo, né? controlador de Passava assim. apetite. Quer dizer, o cara é Sim. um assassino, É, entendeu? Uma menina é de 11 mesmo. anos e meio, 12 anos, você não aceita isso. Hoje em dia, ninguém faria isso. Eu acho que nenhum endocrinologista faria Não, é isso. um absurdo, mas o pessoal fazia muito isso Mas mesmo. fazia-se isso. Então, você fica com essa coisa. Eu acho que essa memória, né, desses remédios, essa coisa meio que pesa na sua vida, né? Com a idade Sim, também tem uma pesa. vantagem. Você não pode mais comer muito à noite, então você é obrigada a comer menos, né? É verdade. E não comer coisas pesadas, então você começa a, né, limitar assim, a alimentação. Eu também estou falando isso, não é só para fazer uma confidência, é meio para colocar isso para as pessoas, porque há uma mudança na digestão. Sim, Porque as acontece pessoas só mesmo. falam que você vai envelhecer, o seu cabelo vai ficar branco, você vai ficar com ruga. Mas tem um monte de outras coisas, É não verdade. é? Tem, E tem essa sim, muda mesmo. questão da digestão é muito importante, porque você começa a digerir menos. Quer dizer, o meu filho gosta de comer só proteína, então ele fala assim: vou fazer um churrasco. Eu falo, agora não posso. Ele fala, como não pode? Eu falo, não posso, são 8h30 da noite. Se eu comer uma carne agora, eu vou conversar com ela a madrugada inteira. Eu É não tenho essa verdade. possibilidade. Aí, e ele fica me olhando como se eu fosse uma doida, quisesse comer um prato de lasanha, entendeu? Mas não é isso. É porque o carboidrato você Digere digere mais mais rápido. fácil que a proteína, né? E a Então, o nossa que digestão não à é uma noite já é mais justificativa, você não lenta, vai né? ficar comendo um saco de biscoito por causa disso. Sim. Mas que é mais fácil, né? E a nossa digestão à noite já é mais lenta, né? Com a idade vai ficando Vai ainda mais ficando lento. Então, pior. realmente, Isso a tudo carne, por são exemplo, é muito variedades, difícil. né? Variações que a gente sofre ao longo da vida, né? Você pode levar para um Exatamente. lado ou para o outro. E essa descoberta do porquê que você engorda, do porquê que você não emagrece, é viável em 12 semanas, assim, em 12 sessões? Sim, total. É bem rápido, assim, sabe? Para você poder descobrir. E o que é interessante é que eu falo assim, sabe? Às vezes quando a gente tem aqueles cliques e tem aquele insight, assim, né? Eu falo ali, virou a chavinha no inconsciente. Então, quando você consegue essa virada de chave, da mesma maneira que o seu inconsciente tinha um motivo para manter aquele peso, né? E fazer de tudo para manter, quando ele entende que não precisa mais, ele funciona também na mesma velocidade. Então, rapidamente ele consegue entender, ele consegue ir eliminando aquele peso rápido também, sabe? Então, isso que é interessante também, você vê o resultado rápido, porque ele também, da mesma forma que ele entendia, né? Eu preciso disso e mantenho, quando ele fala, opa, não precisa mais, estava fazendo mal, ele também vai eliminando isso rápido, assim. E é muito gostoso você pode para o autoconhecimento, você entender, porque eu falo, a gente passa a vida e fala, caramba, eu não sei você, assim, mas eu falava assim, gente, eu consigo tanta coisa na minha vida. Eu faço isso, eu tenho. Porque muitas pessoas vão falando pra gente assim, você pode vergonha na cara, aí você, né, É, tipo, tem vários preconceitos ali, né, que vão tem, falando claro. assim. E aí você fala, gente, mas eu consigo tal coisa, eu consigo, por que eu não Por que consigo nisso? A gente eu começa a não achar que consigo o isso, problema tá né? na gente, né? E não tá, é só uma questão ali. Então, quando você consegue virar a chave e falar, sabe, não é, parece que tira um peso, Deve dar literalmente, né? um Nossa, é alívio, das né? costas.
Exatamente, é muito bom, é muito ali. Dá um alívio que você fala, ai, realmente não era eu, sabe? Tipo assim, porque não é, e tira aquele peso, você consegue entender aquilo assim. E é muito engraçado que as pessoas falam assim, gente, que louco, né? Não imaginava que fosse isso, mas realmente faz sentido, assim, é muito interessante. E você nunca mais engordou? Não, nunca mais engordei. Nunca mais engordei, assim. Assim, o meu paladar ele é mais infantil, eu gosto mais de besteira. Até comecei a tentar mais uma alimentação um pouco mais saudável, por questão de saúde também, né? Porque aí sente pele, corpo, tudo, né? Mas nunca mais engordei, assim. Consigo manter equilibrado. Às vezes eu sinto que, tipo, opa, olha aqui indo no automático, né? Porque, por exemplo, às vezes eu chego muito cansada em casa. Teve um dia que eu cheguei e falei assim, nossa, tão cansada. Ah, tem um chocolate ali. Quando eu levantei para pegar, eu falei assim, mas eu não tô com fome, eu tô cansada. Então eu preciso descansar. Porque às vezes tem esse automático, né? Porque aquilo que eu falo, cara, era 30 anos com esse comportamento, né? Então chega uma hora que o seu corpo tá muito no automático. Aí eu falei, opa, peraí, não é fome, é cansaço, então deixa eu descansar. Né? Então você vai conseguindo ter consciência, vai conseguindo. Mas óbvio, eu nunca mais tive compulsão, mas uma vez eu fui viajar com minha família para Gramado, que comida maravilhosa daquele lugar. E eu ainda brinquei com os meus seguidores, falei, gente, hoje o Neurofit falhou, porque eu comi de ter que abrir o botão da calça. Porque, assim, era um jantar italiano incrível. Eu falei, meu Deus. Mas, assim, é isso que eu também falo para as pessoas. Ah, isso significa que eu voltei a ser compulsiva? Não, na próxima refeição eu presto atenção no que eu estou comendo e tá tudo certo. Né? Eu acho que o principal é perder o medo da comida, perder a culpa, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, então já agora eu comi a mais, eu estraguei tudo. Não, gente, faz parte, sabe? Você estava numa viagem, curtindo ali, acabei comendo a mais mesmo e tá tudo certo. Mas aí... É engraçado, tem um médico amigo meu, João Curvo, ele tem uma orientação, ele é clínico, mas ele tem uma formação também de medicina chinesa, paralela à medicina tradicional, né? E ele diz que o que engorda é o que você come do Natal ao Natal, sabe? Não do Natal ao Ano Novo, né? Sim. Porque do Natal ao Ano Novo você fala, não, você vai engordar muito, porque essa época do ano tá assim, mas se você parar no Ano Novo, Exatamente. mas se você come do Natal ao Natal, aí realmente não Exatamente. tem erro, né? Não tem como manter o peso. E você faz muita ginástica? Eu estava parada, agora eu voltei. Porque ginástica é uma coisa que ajuda muito, né? A acelerar o metabolismo. Agora eu voltei. Agora eu tô com um personal fazendo musculação e fazendo Muay Thai, que eu amo. Que para mim é uma meditação, assim. Eu sou apaixonada. E aí agora eu voltei à atividade física de novo, mas eu tava bem parada. Mas a atividade física, eu falo assim, quem quer emagrecer ou manter saúde também, né, gente? Tipo, é fundamental, assim. Para a saúde física, para a saúde mental, faz uma diferença absurda. E o Muay Thai, para mim, por exemplo, ele é uma meditação, assim. É onde eu consigo desligar a minha mente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Que interessante, né? Mas outro dia eu entrevistei um médico que disse que sugere aos pacientes dele dançar. Sim. Ele deve gostar de dançar, né? Então Exatamente. ele sugere que elas dancem. Eu falo que a gente tem que... Eu sempre falo assim para os meus pacientes, a gente precisa raciocinar nas coisas, né? Então, assim, quando começou esse negócio de meditação, não sei o que, eu tentei fazer meditação clássica, né? E eu ficava assim, quanto tempo já deu? Parece que eu olhava 1 minuto, falava, nossa, parece que eu tô aqui há meia hora. Aí eu falava assim, eu não posso pensar, né? Mas eu tô pensando que eu não posso pensar, sabe? Porque eu começava a me consumir, começava a ficar louca. E aí eu falei assim, gente, peraí, qual que é o benefício da meditação? É você estar focado, né? O objetivo é você estar ali no estado presente, focado em alguma coisa. E quando o seu pensamento foge, você conseguir trazer o seu pensamento de volta o mais rápido possível. Né? Quanto mais rápido você traz, melhor vai sendo o benefício para o seu cérebro. Falei, eu faço isso quando eu estou lutando. Porque assim, é um momento que eu estou ali que eu não consigo pensar em mais nada, né? Até porque senão eu não concentro ali nos golpes que eu tenho que dar, no que eu tenho que fazer. É uma coisa que me faz bem, a gente entra naquele estado que a gente fala de psicologia positiva do flow. Mas para mim, por exemplo, é isso. Para outra pessoa pode ser tocar um violão, para o outro pode ser cozinhar, para o outro pode ser dançar. Né? Então, assim, o que faz você estar imerso que o tempo passa e você nem percebe?
né? O que faz você estar ali concentrado? Pode ser brincar com a neta, sabe assim? É aquilo que eu estou ali no estado presente, que eu esqueço das outras coisas, ou quando minha mente foge, eu consigo trazer ela rápido. Então, trazer esse benefício para o nosso dia a dia faz muita diferença, mas encontra o que funciona para você, né? Então, por exemplo, para mim, a meditação tradicional não funciona. Para outros, vai ser maravilhoso. Então, o que funciona para você? É importante a gente ter o benefício, né? Independente da forma que seja. E ter prazer com isso, né? Porque senão você não faz todo dia ou não faz sempre. Exatamente. Também ter o tem... prazer, ter aquela questão, né, de você conseguir ter continuidade naquilo, né? Senão você aquela coisa tipo, ai, sei lá, aula da modinha, tá todo mundo fazendo spinning, vou fazer também. Se você não gostar, você não vai conseguir dar sequência naquilo, né? Então é muito pior você começar e parar, né? Cada hora uma coisa que você fazer aquilo que você realmente gosta, onde você ali realmente se encontra, né? Tá certo. Valeu, Poliana. Gostei muito de conhecer você. Também muito prazer enorme. Amei conversar com você e vamos aí descobrir a sua questão. Também adorei. Também estou a fim de descobrir. Vamos ver se a gente consegue. Tá bom? Sim. Um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua generosidade, disponibilidade de conversar. Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Foi um prazer grande. Descobrir que você é mineira também foi ótimo. Não é? Ali pertinho. Eu cheguei a morar em Juiz de Fora. Tá vendo? Olha, temos mais isso em comum. Exatamente. Tá bom. Muito obrigada. Um abração. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.